Se inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum alerta importante sobre a saúde do seu gato, porque o que você vai descobrir aqui pode fazer toda a diferença na vida dele. Vamos falar a verdade, encontrar vômito em gato pela casa nunca é algo tranquilo. Muita gente vê o gato vomitando e pensa que é só bola de pelo, algo normal da rotina felina. Mas existem tipos de vômito em gatos que são sinais importantes de que algo não vai bem, e ignorar esses detalhes pode atrasar um diagnóstico sério. O problema é que nem sempre o tutor sabe quando o vômito é emergência. Às vezes começa com um episódio isolado e, quando percebe, já virou vômito frequente em gato acompanhado de outros sintomas. Em alguns casos, pode estar relacionado a obstrução intestinal gato, pancreatite felina, doença inflamatória intestinal gato ou até linfoma alimentar gato. Sinais como sangue no vômito de gato ou aquele aspecto escuro tipo vômito borra de café gato exigem atenção imediata. E mesmo quando parece algo simples, entender quando levar o gato ao veterinário faz toda a diferença para evitar complicações. Quando aparece sangue no vômito de gato com coloração vermelho vivo, você precisa ligar o alerta máximo. Diferente de outros tipos de vômito em gatos, aqui estamos falando de algo ativo, recente, que pode indicar lesão no esôfago, estômago ou até presença de corpo estranho em gato. Às vezes o tutor acha que foi só um esforço maior ao vomitar, mas se o gato vomitando apresenta esse sinal, não é hora de esperar para ver se melhora sozinho. Esse é exatamente o tipo de situação que define quando o vômito é emergência. Nesses casos, observar a quantidade, frequência e qualquer outro sintoma ajuda muito a decidir quando levar o gato ao veterinário sem perder tempo. Agora, se o que você encontra parece escuro, granulado e lembra pó de café úmido, estamos falando do chamado vômito borra de café gato, que também entra na lista dos sinais mais preocupantes. Esse tipo de vômito em gato geralmente indica sangue digerido, ou seja, o sangramento pode não ser recente, mas está acontecendo dentro do trato digestivo. Pode estar relacionado à doença inflamatória intestinal gato, pancreatite felina, linfoma alimentar gato ou até complicações mais graves que exigem investigação rápida. Se o gato vomitando apresenta esse padrão junto com fraqueza ou gengivas pálidas, você já sabe quando o vômito é emergência e não deve esperar. Nessas horas, entender quando levar o gato ao veterinário pode literalmente mudar o rumo da situação. Quando o gato vomitando apresenta conteúdo amarelo forte ou até esverdeado, muita gente acha que é algo simples, mas é preciso atenção. O gato vomitando amarelo geralmente indica a presença de bile, o que pode acontecer quando ele fica muitas horas sem comer ou está com irritação gástrica. Já o gato vomitando verde pode levantar suspeita de algo mais sério, como possível obstrução intestinal gato, principalmente se vier acompanhado de dor abdominal ou tentativa repetida de vomitar. Dentro dos tipos de vômito em gatos, essa variação de cor é um detalhe que nunca deve ser ignorado. Se isso acontece mais de uma vez ou vira vômito frequente em gato, é hora de avaliar com cuidado quando levar o gato ao veterinário. Se você percebe um vômito em jato-gato, aquele que sai com força e distância, quase como um espirro potente do estômago, acenda o sinal de alerta. Diferente de um episódio comum de vômito em gato, aqui pode existir pressão aumentada no trato digestivo, muitas vezes ligada à obstrução intestinal gato ou até presença de corpo estranho em gato. O gato vomitando dessa forma costuma tentar várias vezes seguidas, o que já levanta a dúvida sobre quando o vômito é emergência. Em situações assim, observar se há dor ao tocar a barriga ou tentativa constante de vomitar sem conseguir é fundamental. Se isso acontecer, não hesite sobre quando levar o gato ao veterinário, porque agir rápido pode evitar complicações mais graves. Quando o vômito frequente em gato começa a fazer parte da rotina, como se fosse algo normal da semana, é hora de parar e prestar atenção de verdade. Muitos tutores se acostumam a ver o gato vomitando e pensam que é sensibilidade alimentar, mas episódios repetidos entram na lista dos principais tipos de vômito em gatos que exigem investigação. Pode estar relacionado à doença inflamatória intestinal gato, pancreatite felina, intolerâncias alimentares ou até problemas mais complexos como linfoma alimentar gato. Se além disso houver alteração no apetite, diarreia ou perda de peso, você já começa a entender quando o vômito é emergência. Nessas situações, definir rapidamente quando levar o gato ao veterinário evita que um quadro controlável evolua para algo bem mais difícil de tratar.
Se o gato vomitando começa a emagrecer sem motivo aparente, acenda o alerta vermelho. Vômito em gato associado à perda de peso não é detalhe pequeno, principalmente quando se torna vômito frequente em gato ao longo das semanas. Esse quadro pode estar ligado à doença inflamatória intestinal gato, pancreatite felina, lipidose hepática gato ou até linfoma alimentar gato, condições que exigem diagnóstico rápido. Às vezes o tutor percebe apenas que a ração está sendo comida, mas o corpo não está aproveitando os nutrientes como deveria. Quando esse cenário aparece, fica claro quando o vômito é emergência e quando levar o gato ao veterinário deixa de ser opção e passa a ser prioridade. Se você percebe gato vomitando espuma branca repetidamente, mesmo sem alimento no conteúdo, é sinal de que o estômago está irritado e vazio por muito tempo. Esse padrão de vômito em gato costuma estar ligado a gastrite, excesso de acidez ou longos períodos em jejum, mas quando vira vômito frequente em gato merece investigação mais cuidadosa. Diferente da regurgitação em gatos, aqui existe esforço abdominal claro, o que ajuda a diferenciar as situações. Em alguns casos pode evoluir para desidratação ou indicar problemas como pancreatite felina, então observar a frequência é essencial. Se a espuma branca aparece vários dias seguidos, você já começa a entender quando o vômito é emergência e quando levar o gato ao veterinário não deve ser adiado. Agora, se o gato vomitando elimina a ração inteira muito tempo depois de ter comido, precisamos diferenciar bem vômito em gato de regurgitação em gatos. Quando o alimento sai praticamente intacto, sem estar digerido, pode indicar problema na motilidade do esôfago ou até início de obstrução intestinal gato. Gato vomitando ração inteira ocasionalmente por comer rápido pode acontecer, mas se isso se repete horas depois da refeição, já entra na lista dos tipos de vômito em gatos que exigem atenção. Também vale investigar possível corpo estranho em gato, principalmente se ele tem hábito de mastigar plástico ou fios. Se o quadro se repete ou vem acompanhado de apatia, você já sabe quando o vômito é emergência e quando levar o gato ao veterinário deve ser imediato. Se o vômito em gato apresenta cheiro muito forte, parecido com fezes, estamos diante de um dos sinais mais graves dentro dos tipos de vômito em gatos. Esse odor fecaloide pode indicar obstrução intestinal gato avançada, onde o conteúdo não consegue seguir o fluxo normal e retorna. Muitas vezes está associado a corpo estranho em gato, torção ou bloqueios que impedem a passagem adequada do alimento. Quando o gato vomitando apresenta esse padrão, não há espaço para esperar evolução em casa, porque aqui geralmente estamos falando claramente sobre quando o vômito é emergência. Nessas situações, entender quando levar o gato ao veterinário significa agir imediatamente, pois o risco de agravamento é alto. Quando o gato vomitando começa a se esconder, fica mais quieto que o normal e demonstra apatia, o cenário muda completamente. Vômito em gato isolado pode até acontecer, mas quando vem acompanhado de falta de energia, recusa alimentar ou olhar abatido, precisamos pensar em algo além do desconforto simples. Pode estar relacionado à obstrução intestinal gato, pancreatite felina, lipidose hepática gato ou outras condições que exigem avaliação rápida. Dentro dos tipos de vômito em gatos, o comportamento é tão importante quanto a aparência do conteúdo eliminado. Se houver sangue no vômito de gato, vômito borra de café gato ou vômito frequente em gato junto com esse isolamento, fica muito claro quando o vômito é emergência e quando levar o gato ao veterinário não deve ser adiado. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai olhar para um episódio de vômito em gato da mesma forma? Pequenos detalhes como cor, frequência, cheiro e comportamento fazem toda a diferença para identificar quando o vômito é emergência. Observar se é gato vomitando amarelo, gato vomitando verde, presença de sangue no vômito de gato ou até aquele aspecto de vômito borra de café gato pode ser o que separa um susto de uma intervenção salva-vidas. Você está atento aos sinais do seu gato no dia a dia ou só percebe quando a situação já ficou grave? Será que aquele vômito frequente em gato não está tentando te dizer algo maior? Quanto antes você identifica os tipos de vômito em gatos e entende quando levar o gato ao veterinário, maiores são as chances de proteger quem depende totalmente de você. Seu gato confia em você para interpretar o que ele não consegue explicar com palavras. Então observe, anote mudanças, procure ajuda quando necessário e não minimize sinais diferentes do habitual.
E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o problema com mais clareza, se inscreva-se no canal agora e ative as notificações para continuar aprendendo como cuidar melhor do seu felino.